O Ministério da Educação anunciou a retomada de 3.182 bolsas de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado dos cursos com as melhores notas pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. E gentilmente atendendo a Jovem Pan, está conosco o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ministro, bom dia. Hoje com um pouco mais de tempo no que foi a nossa última entrevista aqui no Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Bruno. Bom dia, Josias. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. Prazer estar de novo com vocês. O prazer é nosso. Ministro, de onde vão sair esses recursos? Eram recursos contingenciados? Como é que o governo vai liberar essas verbas? Eu sei que às vezes pode parecer um pouco confuso, simplesmente os procedimentos e padrões. Contingenciamento é sobre um orçamento já aprovado pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional do ano passado pegou um projeto de orçamento que foi enviado pela gestão anterior, que era da Dilma e do Temer. Esse projeto de lei, que é do orçamento, foi aprovado pelo Congresso e previa um crescimento de 2,5% com uma arrecadação X, e diante dessa arrecadação haviam gastos previstos. A arrecadação não se materializa e o orçamento que era aprovado, você pode gastar, desde que tenha essa arrecadação, você contingencia. O que aconteceu agora é no projeto de orçamento para o ano que vem, a gente tem uma previsão de gastos. A gente está ainda lidando com a quebra do país. O país está quebrado, fiscalmente a gente está começando a colocar de pé. Você vê os indicadores econômicos visivelmente melhorando, geração de emprego. Eu sei que ainda tem muito desemprego, as pessoas ainda não sentem aí na ponta, mas demora para limpar o estoque de desempregados, mas a gente já gerou 500 mil empregos esse ano, que não é pouco. Aumento de investimentos, os indicadores do PIB surpreenderam, principalmente pelo investimento, apesar da retração do gasto do governo. Isso é, o governo diminuiu, o investimento veio. E isso está gerando que agora começou, os indicadores de ontem começaram a vir aumento de consumo e de vendas do varejo. Ontem saiu um indicador muito, muito forte, muito positivo. Então, a economia está vindo, a arrecadação está vindo. Então, ano que vem, a gente muito provavelmente não vai ter contingenciamento nenhum. O que sobrou para o ano que vem de problema é a questão do teto. O teto de gastos. Foi passada uma emenda constitucional limitando a sanha de se gastar. Porque o que acontece? Existe uma dicotomia. As pessoas, quem paga imposto somos todos nós. Mas tem um pessoal que quer gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. Então criou-se lá atrás, foi aprovado no Congresso uma PEC limitando. Qual foi o problema? A PEC foi aprovada, mas não a reforma da Previdência. O gasto subiu e estrangulou a despesa que a gente tem para o ano que vem. A gente está fazendo o quê? Buscando soluções. Diante desse quadro, a gente primeiro mandou um rascunho para a economia, lá atrás, falando, olha, o ano que vem a gente tem todo o nosso orçamento de despesas obrigatórias, mais 16 bilhões para despesas discricionárias. Isso não é suficiente. Inclusive foi com erro de português que vazou, não era oficial, vazou, e quando foi divulgado oficial já estava corrigido, era 21 bilhões. Porque a gente está sempre trabalhando, todo dia a gente está buscando soluções para os problemas que foram deixados pelo PT, pelo pessoal do passado. Então, 21 bilhões. Esses 21 bilhões, a gente priorizou quem? Passar para quem precisa fazer previsões bem específicas no orçamento. Então, universidades receberam o mesmo orçamento do ano anterior, para poder se programar. E eu acredito que não haverá contingenciamento ano que vem. A segunda coisa, a gente foi priorizando tudo que precisava de uma programação. E faltou o quê? Faltou as bolsas. Inclusive, eu falei abertamente, me dá 3 semanas, 4 semanas que a gente vai achar uma solução para isso. E a gente começou a entregar a solução. A gente encontrou, junto com o pessoal da economia, a gente trabalha muito próximo, uma parceria muito grande entre o Ministério da Educação e o Ministério da Economia, que é comandado pelo professor Paulo Guedes. A gente encontrou a solução, soltamos 600 milhões, eram despesas tidas como obrigatórias, a gente reprogramou, está diminuindo essas despesas tidas como obrigatórias, e isso vai ser alocado para as bolsas da CAPES. Então, nesse caso, não foi corte nem contingenciamento, porque as bolsas não existiam. A gente só pode lançar uma coisa, falar, gente, vamos fazer as bolsas quando você tem certeza que tem condição de pagar.
Então eu pedi um prazo, falei, me dá 3 semanas, 4 semanas, esse mês a gente vai achar uma solução. E achamos em 10 dias. Achamos e divulgamos para as pessoas. Olha, estamos reabrindo todas as bolsas previstas para nota 5, 6 e 7, que são as melhores notas. Ministro. Quem tem nota abaixo de 5, 4, 3, aí não vai receber mesmo, mas porque o curso é ruim. Tá? Pergunta agora do nosso Bruno Garchagen. Bruno. Ministro, bom dia. Tudo bem, Bruno? Tudo bem? Pegando a última parte da sua resposta, que eu acho que é importante, toda vez que se fala em verbas para pesquisa, fala-se muito em número e não no aspecto qualitativo. Nós entrevistamos aqui recentemente o presidente da CAPES, o Anderson, e a pergunta que eu fiz para ele, eu vou repetir para o senhor, que é a seguinte: em termos de investimento, ou seja, das bolsas que são concedidas pela CAPES, quais são os critérios que vão nortear essa concessão de bolsa? A gente vai ter finalmente critérios objetivos e qualitativos para a concessão dessas bolsas, porque o problema que nós temos no Brasil hoje, e o professor da UNB, Marcelo Hermes Lima, tem dito isso já há algum tempo, a gente produz muito, a Academia Brasileira produz muito, mas tem um impacto mundial baixíssimo. Ou seja, os critérios serão objetivos e qualitativos? Como é que vocês estão pensando nisso? Sim, a gente já fez. E aí, Bruno, agradeço a pergunta. Sim, todas as nossas ações têm sido baseadas em critérios objetivos, mesmo porque qualquer piso fora da linha tem um monte de partidos ultramilitantes de esquerda, PSTU e PSOL, essa turma aí, assim, absolutamente para tudo. Eu tenho 50, eles me acionaram 58 vezes na justiça, né? Eu tô 50 desde que eu pisei aqui no MEC. Então, assim, evidentemente a gente tem que seguir critérios muito técnicos. E o critério muito técnico, por exemplo, lá atrás, a gente fez um aperto, a gente cortou, no caso, 1,7% das bolsas da CAPES. Qual foi o critério que a gente usou para cortar? Quem tinha nota baixa há 10 anos com nota baixa. E as bolsas discricionárias. O que é bolsa discricionária? O reitor tinha lá 200 bolsas para dar para quem ele quisesse e não prestava conta para ninguém. E as que estavam vazias apenas. Isso é, aquelas que o reitor já tinha dado para alguém, vai vencer e a gente tem que continuar pagando, porque há o compromisso da sociedade, porque o governo passado foi eleito pela sociedade e sobra esses esqueletos horrorosos e a gente tem que pagar. Mas a gente cortou essas. Isso permitiu a gente chegar numa situação mais confortável nesse momento. Isso é, quem está na bolsa, está lá fazendo a pesquisa dele, vai continuar recebendo normalmente em qualquer cenário. Essa foi a diferença da CAPES, que está aqui no MEC, para a CNPq, que estava, vai faltar dinheiro o mês que vem. Então a gente tem esse compromisso. A perspectiva para o ano seguinte era exatamente essa. Eu não posso me comprometer com 3.182 pessoas enquanto eu não tiver certeza formalmente que esse dinheiro vai estar disponível para pagar eles até o final da pesquisa. Então não comecem ainda, espera um pouco. Agora a gente está falando, pode cadastrar, sendo aprovado, pode começar a pesquisar e se programar a sua vida. Evidentemente que a gente vai absolutamente apertar o cerco no desperdício que está tendo do dinheiro público. Tem muito desperdício do dinheiro público acontecendo no MEC. Eu vou te dar alguns números só para você ficar chocado. A Universidade Federal do Rio de Janeiro custa 3,7 bilhões de reais por ano. 3,7 por ano de custeio. 3,7 bilhões. E eu tenho mais umas 9 que custa 3 bilhões. Quantas cidades no Brasil têm um orçamento total de 3 bilhões de reais? Ministro. Se você pegar, deixa eu falar mais uma coisa. Por exemplo, você pega Mato Grosso. O maior orçamento do estado do Mato Grosso é o governo do Mato Grosso. O segundo maior é a cidade de Cuiabá, empatada com a Universidade Federal do Mato Grosso. São estruturas muito caras, pouco transparentes. E aí eu vou falar uma coisa. Ontem vieram aqui uns parlamentares falando em fazer a CPI das universidades estaduais de São Paulo. Por quê? Porque tem gente recebendo mais do que deveria, CPF fazendo várias atividades, etc. Eu falando, não tenho nada a ver com isso, eu não posso entrar nisso porque é Estado de São Paulo, tem que ir lá com o Dória, o secretário de Educação dele. Mas eu acho que é questão de tempo para a gente começar a pedir mais transparência, porque os gastos são bilionários. Com 3 bilhões de reais por ano, eu ponho as crianças nas creches do Brasil. Ministro... 1,7 milhão de crianças está fora da creche e de pré-escola. Ministro Abraham Weintraub, quem te faz a pergunta agora é Josias de Souza, que está em Brasília. Josias.
Fala, Josias, tudo bem? Muito bom dia. Além dessa verba que o senhor realoca para as bolsas, o governo está cogitando desbloquear dos mais de 30 bilhões que foram contingenciados, desbloquear algo como 15 bilhões ainda neste ano, agora nesse mês, no próximo. Eu lhe perguntaria se já há uma estimativa de quanto dessa verba a ser desbloqueada, a ser descontingenciada, irá para a educação. E pergunto se o senhor sente que a educação está sendo privilegiada neste desbloqueio, nessa realocação de recursos. Olha, Josias, muito obrigado pela pergunta. De fato, o governo federal, como um todo, isso é para todos os ministérios, contingenciou 30 bi. Na educação foram 5. Teve ministério, como o da Defesa, que foi muito mais contingenciado que a gente, né? Defesa foi 60%, 55%, se eu não me engano. Da verba é discricionária. Aqui, diga-se, é importante, a gente está vendo só do discricionário, porque a gente gasta trilhões no Brasil com o setor público, mas é basicamente com folha de pagamento. Então é tudo amarrado, engessado, benefício, direitos e direitos e direitos. Foram se criando um monte de direitos sem falar uma verdade para as pessoas, que é o seguinte: o direito de alguém é o dever de outrem. O direito de uma pessoa ganhar 25 mil reais e falar que está ganhando pouco no setor público, que é um salário miséria, que é ridícula a declaração que foi dada, é o dever meu, seu, de todos nós pagar. Alguém da Justiça, no Ministério da Justiça, alguém do Judiciário que fez essa declaração. É o dever de alguém, nós todos, pagarmos o salário desse cara. O direito de alguém se aposentar com 50 anos é o dever meu e dos meus filhos pagar a aposentadoria desse cara por mais 50 anos, porque quem se aposenta com 50 vai viver até os 100. Então, assim, é importante a gente falar isso. No Brasil criou-se um monte de direitos e está indo basicamente para a folha de pagamento. É o caso que acontece no MEC. Eu queria pegar esse gancho porque é muito importante. Na República Federativa do Brasil, governo federal, existem 600 mil funcionários públicos civis. 300 mil, metade está no MEC. A gente tem 300, é o tamanho das Forças Armadas. É muita gente. E desses 300 mil, 100 mil foram contratados nos últimos anos do PT. Então cresceu-se muito a folha de pagamento e ela está explosiva. Mas voltando para o teu ponto, 30 bi foram contingenciados grosseiramente, não é o número. 5 bi foi na educação. A gente foi privilegiado no primeiro momento e agora no descontingenciamento a gente deve receber pelo menos, aí eu acredito, uns 2 bi esse mês para começar o descontingenciamento, conforme a gente havia prognosticado ali em abril, né? Quando a gente anunciou, eu tive até a oportunidade de falar com a Jovem Pan, que eu agradeço, é um veículo de comunicação que tem dado um espaço, tem críticas, mas eu acho que pelo menos tem o contraditório e existe a honestidade intelectual. Então o que acontece? Lá atrás eu havia dito, olha, cenário, recessão, retração, houve um erro no orçamento do ano anterior, a gente está administrando um contingenciamento, não é um corte. Mas nós acreditamos que, em passando a Previdência, os agentes econômicos, as pessoas vão voltar a consumir e o cenário fica positivo de novo. Está se materializando exatamente isso, então não foi corte, foi contingenciamento, deve sair, eu estimo, uns 2 bilhões agora, nos próximos 30 dias, esse mês, o mês que vem, estamos esperando a reunião da junta orçamentária, que é uma decisão formal, para saber o valor certinho, mas é tudo dentro do previsto. Não vamos soltar tudo que estava prognosticado. Não é um ano de fartura, tá? Mesmo porque não dá mais. O Brasil quebrou com essa loucura que houve. Mas eu acho que vai estar tudo funcionando e vai dar tudo certo. Rapidamente, a última pergunta aqui da nossa entrevista, do Bruno Garchagen. Bruno. Ministro, é possível, com as regras atuais, cobrar gestão nas universidades federais? Porque o que a gente vê são incentivos muito negativos. Os reitores, a equipe que cerca os reitores, quando são irresponsáveis, reitores e equipes, e a universidade gasta muito e gasta mal, eles são premiados com mais recursos, enquanto as universidades que são bem geridas, elas são punidas com menos recursos. É possível cobrar gestão, levando em conta a autonomia das universidades, na gestão das universidades federais com as regras atuais, ou será preciso alterar as regras? Bruno, muito obrigado pela sua pergunta, porque é uma pergunta assim que vai direto no cerne do Futurist. O meu passado, eu sou professor concursado de uma universidade federal,
eu sou formado, infelizmente, dada a desconstrução que houve da minha imagem por algumas grandes redes de televisão, uma grande rede de televisão em particular, eu tenho que falar, eu não sou exatamente uma pessoa canhestra, eu sou formado na USP, na FGV, tenho um MBA internacional, enfim. Dito isso, eu não sou um acadêmico típico. O meu passado principal, apesar da minha formação, o meu passado principal é como executivo da iniciativa privada e tive desempenho para que me deu conforto material hoje para estar aqui lutando pelo país. Objetivamente, eu sou uma pessoa muito prática, pragmática, e eu estou preocupado em ganhos rápidos e importantes, e não ficar brigando muito no que são potenciais vitórias de pirro. O ponto objetivo é o seguinte: com o Futurice, eu começo a separar o joio do trigo. Tem muito trigo e tem muito joio. Foi misturada as sementes e semearam um campo. Por quê? Porque o pessoal que faz a balbúrdia se esconde atrás do pessoal que tem mérito. Então, dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, você tem a COP, que é um tesouro do país e precisa ser preservado. Lá você tem áreas que são importantes, mas tem muita coisa errada em 3 bilhões e 700 que são gastos por ano de orçamento. 3 bilhões e 700 que vem do nosso suado imposto. Como é que a gente começa? Primeiro, voluntariamente, quem quer aderir ao Futurice? Porque o Futurice é outra regra de governança e em você aderindo, você pode buscar recursos na iniciativa privada e parar de depender tanto do nosso imposto tão suado. Quem sobrar, a gente vai começar a auditar dentro do que a lei determina. Não tem perseguição. Veja, vou te dar mais um exemplo que não vai ter perseguição. Anteontem, a gente pegou e conseguiu viabilizar um investimento que faltava para iniciar a operação do Hospital Universitário 2 da Universidade Federal de São Paulo, que é a minha universidade, a qual eu sou concursado. Faltava R$900 mil. A gente conseguiu, isso daqui, pega aqui, prioriza, viabilizamos. R$900 mil vai começar a operação. Eu fui caçado, perseguido pela turma que domina hoje a Universidade Federal de São Paulo. E eu não levei para o pessoal. Eu separo o meu cargo da minha função republicana, que é atender bem a população. Vamos abrir o hospital universitário com o recurso que a gente liberou. O curioso é o seguinte, aí você vê os comentários do pessoal canhestro, né, do pessoal vermelhinho, da comunistada. São apenas R$900 mil. Pô, mas precisava de 900 mil para começar a funcionar, eu preciso gastar 100 milhões? Não faz uma... Assim, é uma loucura, porque a gente consegue fazer muita coisa com R$300 mil, R$400 mil, R$1 milhão. É muita coisa. Esse pessoal é completamente tarado em gastar dinheiro quando não desvia, né? É uma impressão assim, é surreal a reação que você vê do pessoal canhestro. Ministro da Educação, Abraham Weintraub. Mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan e até uma próxima. Um abraço. Muito obrigado.